Desde o início dos tempos, o maior medo humano não foi a morte, mas existir sozinho. Quando nenhuma voz responde, quando nenhum nome lhe pertence, quando o mundo olha para você e enxerga apenas um erro, a solidão se transforma em um abismo. E é nesse abismo que nasce a criatura de Frankenstein, um ser que nunca pediu para existir, mas que se tornou o espelho das nossas falhas mais profundas. Hoje, no Vigia Abissal, descemos juntos até a origem desse vazio. Capítulo 1. Nascer é uma sentença. A criatura surge no mundo não como uma criança, mas como um silêncio interrompido, sem nome, sem pertencimento, sem propósito. Criada por um homem obcecado pelo impossível, ela desperta diante de um Criador que imediatamente se horroriza com aquilo que trouxe à vida. O primeiro respiro da criatura é acompanhado pelo primeiro abandono, e assim, antes mesmo de compreender o que é estar vivo, ela aprende o que significa estar só. Capítulo 2. A primeira infância no escuro. Sem orientação, ela vaga pelos bosques como um recém-nascido, preso em um corpo adulto. Cada folha, cada som, cada movimento é descoberto com o medo e o fascínio de quem vê tudo pela primeira vez. Mas o mundo é rápido em julgá-la. A primeira reação humana ao vê-la não é curiosidade, não é piedade, é terror. Pedras são arremessadas, portas são trancadas, gritos ecoam, e a criatura aprende que sua presença é uma ameaça involuntária. Este é o início de sua verdadeira tragédia, não ser odiada pelo que fez, mas pelo que é. Capítulo 3. O aprendizado secreto. A criatura encontra abrigo próximo a uma pequena cabana e ali, escondida, observa uma família por meses. Ela vê gestos de carinho, discussões, perdões, risos e lágrimas. Cada detalhe se transforma em conhecimento. Sozinha, aprende a falar, a ler, a compreender emoções humanas que nunca lhe foram oferecidas. No silêncio, ela se educa. No isolamento, ela cresce. E enquanto observa aquela família, nasce dentro dela um desejo simples, fazer parte de algo. Capítulo 4. A tentativa de tocar o mundo. Depois de tanto observar, depois de tanto desejar, a criatura finalmente acredita que está pronta para se aproximar da humanidade. Ela escolhe o momento com cuidado. Aproxima-se primeiro do homem cego da família, alguém que talvez pudesse enxergá-la sem julgá-la pelo exterior. E por um breve instante há esperança. Uma voz que a escuta, uma presença que não recua, mas quando o restante da família retorna, o encanto se desfaz. O medo vence, a confiança se rompe. A criatura é expulsa, agredida, rejeitada de maneira tão brutal que algo dentro dela se quebra. Aquele instante, que poderia ter sido o nascimento de uma nova vida, se transforma no início de sua revolta. O primeiro gesto sincero tentou oferecer o mundo foi devolvido com violência. E é aqui que o monstro, antes apenas deslocado, se torna verdadeiramente trágico. Capítulo 5. O surgimento da fúria. Abandono gera dor. Dor gera medo. E medo, quando não encontra saída, se transforma em fúria. A criatura não nasce maligna. Ela é moldada pela reação daqueles que a rejeitam. O que os humanos veem como monstros, ela sente apenas como sofrimento. A violência que começa a praticar não é desejo de destruição,
mas um grito de desespero de alguém que tenta apenas ser reconhecido como existente. Não é ódio pelo mundo, é ódio pela solidão. Capítulo 6. Criador e Criação. Criador e criação carregam a mesma essência. Ambos são frutos do orgulho, do medo, da incapacidade de enfrentar o próprio reflexo. Victor vê na criatura a monstruosidade que recusa enxergar em si, e a criatura vê em Victor o amor que nunca recebeu. Não são inimigos por natureza, mas por destino. Dois seres amarrados pela mesma pergunta: o que significa existir quando ninguém está ao seu lado? Capítulo 7. A perseguição final. Dois espelhos partidos. Victor Frankenstein foge da criatura, mas também foge de si mesmo. Ele tenta culpar o ser que criou, mas no fundo sabe que cada ato trágico é uma consequência direta de sua fuga de responsabilidade. O conflito entre os dois se torna uma dança amarga que atravessa montanhas, cidades e desertos de gelo. Victor persegue a criatura na esperança de destruí-la. A criatura persegue Victor na esperança de ser reconhecida. Mas nenhum dos dois admite o verdadeiro motivo de seguir adiante. Eles são tudo o que o outro tem. Um criador sem criação, uma criação sem criador. E a jornada termina não com triunfo, mas com exaustão. No silêncio gelado, um cai, o outro observa, e o mundo continua indiferente. A criatura não é um símbolo do mal. Victor não é um símbolo do bem. Ambos são sombras caminhando em direções opostas à procura de algo que o mundo não lhes ofereceu. No fim, Frankenstein não é uma história sobre monstros. É uma história sobre o que acontece quando vida e solidão se encontram no mesmo corpo. Um aviso silencioso de que ignorar o que criamos, o que sentimos ou o que tememos pode transformar qualquer um, humano ou não, em algo irreconhecível. No abismo da existência não há vilões absolutos, nem heróis perfeitos, apenas seres tentando compreender por que estão aqui. Talvez seja isso que mais assuste. A criatura não é um monstro distante, ela é um reflexo possível de todos nós. Aqui foi o Vigia Abissal, observando o que o mundo prefere ignorar. Até o próximo mergulho.